Atendendo vários pedidos, hoje, senhoras e senhores, eu irei fazer a parte 2 da Webtoon Sword Masters. Meu inglês é uma merda, foda-se. Então sente na cadeira e vamos começar esse vídeo. A história do Castelo Tempestuoso é bem famosa. Há cerca de 1 milênio atrás, o Castelo Tempestuoso era conhecido como Monte Murakami. Ele recebeu esse nome por conta de quem habitava lá, o dragão mais perigoso entre todos. Porém, no seu auge, o dragão acabou sendo derrotado pelo primeiro patriarca da família. Depois da batalha, Murakami caiu em um sono profundo. Essa é a história conhecida, porém, ela está errada. Na verdade, o primeiro patriarca tinha um contrato com Soldred, e por conta disso, ele acabou tendo o Murakami como seu dragão guardião. Como ninguém sabia do contrato com o dragão, as pessoas inventaram essa história. Pelo menos, foi isso que eu entendi quando eu li. Jin, aparentemente ansioso que conseguiu um dragão guardião, começou a pensar que ele teria explicações para suas perguntas sem respostas. Já havia passado muitas semanas desde que o dragão despertou e que Jin o deixou escondido na biblioteca. Porém, para azar do garoto, Murakami não se lembra de nada de 1000 anos atrás. Na verdade, a única coisa que Jin descobriu do dragão foi que ele tem um amor sobrenatural por torta de morango. Murakami começa a ficar curioso e pergunta para o garoto o motivo dele ir todas as semanas para a biblioteca. Ele acaba descobrindo que Jin tentava aprender sobre os livros de esgrima da biblioteca copiando eles, embora ele só conseguisse entender 30% dos livros. O dragão fica impressionado com o tamanho e capacidade intelectual do garoto, já que crianças de 10 anos não entenderiam nada daquilo. Só que Jin sabia que isso era o mínimo que ele poderia fazer, já que se ele quisesse evitar ser oprimido por seus 12 irmãos mais velhos e seus pais, ele precisaria ficar mais forte para superar toda a família. O nosso prota, um pouco cabisbaixo, pergunta a Murakami se Temar, o primeiro fundador da família, entenderia alguma coisa desses livros. O dragão responde dizendo que o primeiro patriarca na sua idade não entenderia nenhum desses livros, porém ele era um ótimo espadachim. Ao se perguntar se ele conseguiria se igualar ao primeiro patriarca, Murakami diz que não, porém ele já conseguiu um contrato com Soldred, além de ter um guardião e de sobra talento. Sim, ele pode superar Temar. Jin, ainda com dúvidas, pergunta se ele acha mesmo que ele conseguiria. O guardião pergunta para o garoto se ele sabe o verdadeiro nome de Soldred. Ao dizer que não, Murakami diz infinito, acabando seu discurso motivacional falando que, como contratante de Soldred, seu poder de crescimento não tem limites. Depois de reanimar Jin, o dragão o ensina uma nova habilidade, liberação espiritual. Ele começa explicando para Jin que todas as sombras desse mundo são de Soldred, então ele poderia se tornar o mestre das sombras. Jin fica impressionado com tamanha grandeza dessa habilidade. Em contrapartida, Luna, sua irmã, que estava no meio de uma missão, indaga um dos seus subordinados com uma pequena pergunta: o que uma criança de 10 anos gosta? 6 meses após o despertar de Murakami, os gêmeos Tonas fizeram 10 anos e saíram finalmente do Castelo Tempestade. Enquanto isso, o nosso prota comemorava o seu aniversário de 9 anos, até que Kan anuncia a chegada da sua irmã, Luna. Rukandel é a primeira porta-bandeira da família, uma cavaleira de 9 estrelas, sendo a filha mais velha dentre os 13 irmãos, conhecida também como a baleia branca que se move sozinha. Ela é um dos únicos filhos que não se importa com a disputa de sucessão, e muito menos com os outros irmãos. Jin também não possui uma memória afetiva muito boa com ela no passado. Por conta disso, a chegada de Luna no Castelo Tempestuoso fez Jin ficar alerta, pensando que ela tenha descoberto sobre suas idas e vindas à biblioteca. Ele a cumprimentou um pouco receoso. Ao ver a reação de seu irmão, ela é estranha e começa a pensar que isso é tudo culpa da família, já que, como tradição, seus irmãos têm costumes de roubar tudo dos outros. Luna pede para ter uma conversa a sós com Jin. Ele aceita o convite pedido da sua irmã, já que ele não percebeu segundas intenções. Ela começa a explicar como a presença de Jin para os outros era um incômodo. Ela o fala que assim que ele completar 10 anos, ele com
certeza terá que lutar contra eles. Ela, que só queria o bem de seu irmão, o pede para não entrar na luta de sucessão, mas Jin diz que pretende continuar lutando. Sua irmã tenta o convencer do contrário, mas quando ele revela que sofreu uma tentativa de assassinato, Luna fica em choque e muda totalmente de feição, ficando muito irritada, que um Hulkandel tentou matá-lo dentro do Castelo Tempestade. Mas ele logo apazigua a situação, dizendo que ele não conhecia a pessoa que tentou matá-lo e que ele já estava bem. Luna, percebendo que Jin não mudaria de ideia, diz a ele que ele havia entrado numa disputa sem volta. Após a conversa angustiante acabar, Luna, que foi à mansão com outro pretexto, finalmente presentinha Jin, já que era seu aniversário. Ao colocar o pingente novo no seu irmão, Luna o diz para nunca tirá-lo. Ao passar algumas horas com seu irmão, Luna parte de volta para sua missão. Ao voltar para a biblioteca, Murakan fica espantado com o pingente de Jin, já que ele não era um simples pingente, e sim o item do rei besta demoníaca Urgal, e ele dá ao usuário a proteção contra qualquer ataque mágico abaixo de 5 estrelas, fora que também ele é capaz de fortalecer as habilidades mágicas do usuário, além de também conseguir invocar um monstro. Isso eu já acho, tá? Porque não foi especificado muito bem no Malha. O guardião supôs que a pessoa da aura avassaladora deve gostar muito dele. Murakan ainda fala que a pessoa provavelmente também sentiu a presença dele na biblioteca. Jin fica incrédulo e não crê que sua irmã não fez nada. Nesse momento, Murakan diz que ela o deu um item incrível e que ele não precisava se preocupar, porque ela não iria o dedurar. Nesse momento, mudamos para a perspectiva de Luna, que ao voltar para o seu trabalho, está pensativa sobre a energia do local que mudou de um tempo para cá, e diz que independente do que seu irmão faça, ela irá apoiá-lo. Ao completar 10 anos, Jin se relembra das coisas boas que ele conseguiu no Castelo Tempestade, como o reconhecimento e expectativa do seu pai, o coração da Fênix de Mary, uma conexão com sua irmã Luna e encontrar o Murakan. No seu último treinamento no Castelo Tempestade, Khan fica impressionado com as habilidades de Jin e se sente observado por ele. Ao acabar o treinamento, Khan se despede de Jin, já que seria a última vez que os dois se veriam. Enquanto Guile organiza os preparativos para a viagem, Jin continua testando sua imunidade com o fogo. Sua empregada pergunta se isso não dói, e ele apenas responde que não. Pensando no quão forte ele poderia ficar depois de absorver o coração da Fênix por completo, Guile diz para ele em qual lugar ela deveria guardar seus livros. Ao dizer na carruagem, já que ele iria na viagem, ela o diz que faria uma torta de morango para ele. Nesse momento, Jin se lembra que estava esquecendo de algo. Ao voltar para a biblioteca, onde se encontra Murakan, ele pergunta ao dragão sobre uma coisa que vem o incomodando: o fato da sua família já ter usado magia. O dragão diz que graças ao tratado de 1000 anos atrás, eles não usavam mais magia. Jin, ainda um pouco curioso, pergunta para o dragão como ele vai fazer para sair do Castelo Tempestade sem que ninguém perceba que ele não está adormecido na biblioteca. Ele diz que poderia fazer um clone. Jin, ao entender a situação de Murakan, o recompensa pelo seu trabalho duro. No dia seguinte, enquanto No dia seguinte, enquanto Guile explicava para Jin que as coisas na casa principal seriam diferentes do Castelo Tempestuoso, o Prota fala que já sabia. No momento que eles conversam, chegam os guardas, Jerome e Holtz, que faziam serviço de escolta de Jin Hulkandel. Finalmente, no dia 30 de outubro de 1790, Jin iria conhecer um lugar novo, mas ao mesmo tempo velho e com memórias frustrantes: a casa principal dos Hulkandel, o Jardim das Espadas. No trajeto para o Jardim das Espadas, algo inacreditável acontece. Enquanto Jin e Guile conversavam, sua carruagem sofre uma emboscada. Nosso Prota, ao perceber que seus guardas-costas haviam o traído, ele pede para sua empregada o tirar da carruagem o mais rápido possível, já que poderia ter um dispositivo explosivo dentro dela. Ao sair do coche, eles perceberam que a ajuda já estava a caminho. Os mercenários que vieram em seu resgate ficaram abismados com a forma que Jin interrogou os falsos cavaleiros de 7 estrelas. Ao ordenar a Guile para matar um e cortar o braço de outro, Holt, que acabou sendo o único a ficar vivo, diz que o fim da Era Hulkandel está próximo. Nosso Prota diz a ele que deseja também o fim da Era Hulkandel, mas para o início da era dele, a Era de Jin Hulkandel. O farsante irritado diz grande glória a Sifel, que se trata da família que mede força com a de Hulkandel, mas ao contrário dos Jusandel, que são um clã de espadachins, os Zifels são magos. Ao descobrir a real identidade do farsante, Jin ordena... eu falo Jin, mas é Jin, tá ligado? Tipo, what the fuck, bro? Jin ordena a Guile para simplesmente se despachar dele, já que não vale a pena continuar o interrogando. Jin
ainda com certa dúvida, desconfia que as ações de hoje foram ordens de um certo alguém. Enfim, pessoal, esse foi mais 4 capítulos, se eu não me engano, aqui da Light Novel e Web Novel, Light Novel não, da Web Novel e do Manhwa, Webtoon Sword Masters. Se você chegou até aqui o final do vídeo, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui até terça-feira com o próximo vídeo nesse canal. Falou, até a próxima e tchau!